eu sou Jordano Pinegonda, aluno de jornalismo da FAAP e repórter do Primeira Notícia. E eu estou aqui no Museu de Arte Brasileira, no MAB FAAP, para mostrar para vocês uma entrevista que a gente fez com Renato Giannini Ribeiro. Ele é natural de Araçatuba, é professor de Ética e Filosofia Política na USP, foi ministro de Educação do governo Dilma Rousseff e escreveu diversos livros, dentre eles A Etiqueta no Antigo Regime e A Sociedade Contra o Social, que ganhou o Prêmio Jabuti em 2001. Você confere agora a entrevista. Como que se iniciou o processo de desmonte do setor cultural no Brasil? Bom, a meu ver, está muito claro que esse desmonte sistemático data do governo Bolsonaro. Houve já vários episódios de descaso, o Brasil sempre teve alguns problemas com a parte cultural. Eu lembro de uma igreja em Pirenópolis que pegou fogo quando estava sendo restaurada. Então, muita coisa já se perdeu. O incêndio levou embora, nos últimos anos, o Museu Nacional, por exemplo, o Museu da Língua Portuguesa. Então, quer dizer, você tem, às vezes, um certo descaso que é crônico no Brasil. Agora, o que é sistemático é, desde o começo do atual governo, haver uma pauta que é contrária à cultura, à educação, à ciência, à saúde, ao meio ambiente. Então, você tem uma sistemática pela qual todos esses pontos que juntos, mais a inclusão social, formam o que eu chamaria um círculo virtuoso, todos eles estão sendo questionados, postos em xeque, perdendo recursos, perdendo prioridade e sendo até mesmo atacados. Como que locais como o Museu da Língua Portuguesa, a Cinemateca, ajudam a manter essa memória? Bom, é decisivo, porque o museu não é apenas um repositório de coisa morta, coisa passada, ele mostra estilos, visões de mundo muito diferentes entre si. Veja, algumas áreas têm em comum o fato de que elas não há propriamente progresso. Eu diria que são as artes, a literatura e a filosofia. Eu não posso dizer, sendo de filosofia, que Kant é superior a Platão, porque são visões de mundo diferentes. Da mesma forma, na arte, eu não posso dizer que, digamos, o Cézanne é superior a Leonardo da Vinci. Cada um terá suas invenções, terá suas descobertas. Você tem um avanço, às vezes, em certas técnicas, por exemplo, o uso de tinta em tubos ajudou muito o impressionismo. Eu lembro de uma entrevista do Jean Renoir, do cineasta Jean Renoir, falando como a tinta em tubos facilitava você pintar ao ar livre, porque você não precisava mais fazer a tinta com antecedência num estúdio, mas você podia ir para um lugar com ela já pronta. Então, a tecnologia pode representar mudanças significativas, mas não significa que haja um avanço, que haja um progresso. Ao contrário da ciência, em que você pode dizer que há um progresso da ciência, nas artes, na literatura, na filosofia, você não tem um progresso, você tem visões do mundo diferentes. Então, o que é fascinante no museu é você ver essas visões diferentes, ver olhares distintos do mundo. Eu acho até curioso uma passagem de Agatha Christie, né, acho que nos Cinco Porquinhos, em que ela fala de um oficial de polícia, um homem sem nenhuma cultura, mas quando ele começa a ver quadros de arte moderna, diz Agatha Christie, aí ele não vai mais olhar as coisas com o mesmo olho que ele tinha antes. Modifica o teu olhar. Eu acho que o lado muito importante de você frequentar as grandes obras de arte é que ela modifica a sua percepção do resto do mundo, do mundo inteiro. Você que foi ministro da Educação do governo Dilma, qual que é a diferença entre educação e cultura e como é que elas se relacionam? Bom, é uma relação que deveria ser mais forte do que é. Mas é bom lembrar que esse ministério, primeiro, foi talvez o único ministério no Brasil fruto de uma revolução. Ele foi criado em novembro de 1930, um mês depois da Revolução que levou Getúlio Vargas ao poder e acabou com a República Velha, marcada pela fraude eleitoral e domínio das oligarquias. E em novembro criou-se o Ministério da Educação e Saúde, que foi dividido só em 1950 e pouco. E aí passou a ser Ministério da Educação e Cultura. Houve várias combinações, né? Mas a própria sigla MEC, que ainda é adotada, vem do tempo que ele era Ministério da Educação e Cultura. Relação cultura-educação. Eu entendo que a cultura e a educação são muito próximas, as duas têm a ver com a construção humana do ser humano. Quer dizer, em vez de você ter o ser humano, que é
fruto, por exemplo, de determinantes biológicos, e você estuda o DNA e sabe quem é, você tem uma construção, uma formação, em alemão eles falam Bildung, que é um termo que quer dizer construção, mas no sentido de educar, de formar, é diferente de informar, é muito mais do que informar, é formar. E essa construção do humano a gente pode chamar de cultura, em oposição à natureza, ou chamar de educação. E qual a diferença entre os dois na nossa prática? É que na educação a gente procura transmitir o conhecimento de uma maneira mais sistemática, mais organizada. E na cultura, a desorganização é o fascinante dela. Dando um exemplo, se eu estudar história da escravidão em educação, eu vou pegar a escravidão antiga, vou pegar a escravidão moderna dos africanos, transporte pelo Atlântico, movimentos de revolta, quilombos, abolicionismo, abolição. Vou fazer um histórico. Se eu quiser pegar isso pelo lado da cultura, pode ser um filme do Spielberg, como Amistad ou como Lincoln, que são dois filmes que mostram a escravidão como ela é. Então eles mostram o vivido, a significação. Então, acho que o lado interessante da cultura é que ela abre um espaço maior para a gente capturar a significação dos fenômenos. Abolishing slavery settles the fate for the millions now in bondage, and unborn millions to come. It's either the amendment or this Confederate peace. You cannot have both. Slavery, sir, it's done. Na educação, você pega isso de uma maneira mais sistemática. Por isso, uma das coisas muito importantes a se fazer é um cruzamento constante. Tipo, você vai ver o filme do Spielberg sobre escravidão e depois, se tiver interesse, você acessa na internet ou vai a uma biblioteca e lê uma história da escravidão. Ou, inversamente, você ensina os seus alunos escravidão, digamos, no ensino médio, e aí você projeta filmes que tratam disso. Eu aproveito para dizer que eu acho uma pena que o Brasil tenha tão pouco filme sobre esse tema. Tirando Chica da Silva, eu não conheço nenhum filme brasileiro bom sobre a escravidão, ao passo que só do Spielberg a gente tem dois notáveis que eu citei. Chica! Chica! Ah, hoje sim, amanhã também sim, e todo dia sim! Para! Me larga! Vem cá, sua neguinha feiosa! Como que locais como o Museu da Língua Portuguesa, a Cinemateca ajudam a manter essa memória? E como, uma vez que eles estão destruídos, qual que é o impacto disso? Olha, muita gente não tem noção, então, para muitas pessoas isso não faz tanta diferença. Mas, não diria nem a longo, a médio prazo, você está perdendo memória importante, criação importante, você está perdendo toda uma visão do mundo que vai embora. Vou fazer uma comparação. Por exemplo, a gente tem mais de 200 línguas indígenas no Brasil. Muitas delas não foram estudadas, não foram repertoriadas. Elas podem sumir. À medida que vão morrendo os últimos falantes delas, você perde. Ora, há uma língua indígena, a língua pirahã, que se caracteriza por não ter tempo verbal. Não tem futuro, passado, presente. Você entende pelo contexto e, na verdade, é porque, segundo o linguista que estudou, um americano chamado Daniel Everett, essa língua, os falantes dessa língua não se preocupam com o tempo porque eles estão sempre providos de alimento. Então, eles não têm que se preocupar com nada. E esse antropólogo era um missionário, ele foi para lá para traduzir a Bíblia para a língua dos Pirahã e catequizá-los e descobriu que eles não tinham espaço para o divino, não tinham espaço para o transcendente. Aí ele perdeu a fé e ele começou a achar a vida deles muito rica. Então você veja, quando a gente perde uma língua indígena, quando a gente perde uma obra cultural, a gente está perdendo uma perspectiva talvez única sobre o mundo. E esse é um prejuízo irrecuperável. E qual que, da cultura brasileira, o que mais te atrai, Renato? Olha, eu gosto muito de pintura. Eu não saberia dizer agora quais obras de pintura, mas eu gosto das pinturas, gosto de pintura modernista. A pintura me motiva muito. Então, talvez seja a arte que eu goste mais na arte brasileira. Embora eu também goste muito de música,
mas eu gosto mais de música clássica. Então tenho lembrança muito boa de Henrique Oswald, do Manuel Portugal, de autores do século XIX, né? Mas eu gosto muito, são as duas artes que eu... Bom, com essas duas artes eu cubro muitas das artes, né? Porque das artes tradicionais, né? Faltaria o quê? Faltaria o cinema, que eu também aprecio, literatura, da qual também sou fã. Quer dizer, nesse ponto eu acho que eu não tenho parte que eu não goste. Eu penso que é uma arte, que é a inspiração muito criativa na arte brasileira e especialmente nesse período em que a gente está à beira de celebrar o 100º aniversário da Semana de Arte Moderna, que é realmente um marco importante. É um marco tanto pela novidade que ela introduz, quanto também pelo fato de ela valorizar o passado, como Mário de Andrade, por exemplo, fez.